No fim das contas, o clássico carioca, o Mengão no Nilton Santos venceu o Botafogo por 3-0, reclama de uma penalidade não marcada no Luiz Araújo, e tudo isso a gente vai mostrar e contar. Flamengo já se preparando para o jogo contra o Palmeiras. Enquanto os rubro-negros ensaiavam uma pressão, os donos da casa respondiam com contra-ataques sem muito perigo. O primeiro ataque do Flamengo faltou força. Também de cabeça, Luiz Araújo mandou para fora e, na resposta, Arthur Cabral não caprichou. O lance polêmico da primeira etapa aconteceu aos 35 minutos. Luiz Araújo caiu na área e pediu pênalti em pisão de Alain. O árbitro mandou seguir. Um lance de penalti claríssimo, claríssimo, que o árbitro pode não ter visto, mas o VAR tem que intervir. E não intervém porquê? Nós queremos essa resposta. 5 minutos se passaram. Arrascaeta arrastou a marcação e tocou no artilheiro. Pedro escolheu o canto e abriu o placar. 1-0. Pedro é um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe. Na volta do segundo tempo, a melhor chance da noite para o Botafogo chegou aos pés de Arthur Cabral, em passe de Santos. Mas o atacante mandou para fora. Foi o último lance dele que deixou o campo vaiado. O Botafogo ainda teve uma sequência de oportunidades desperdiçadas, até que Pedro achou um passe milimétrico para servir Luiz Araújo. 2-0 Flamengo. E não demorou para ampliar. Foi só Felipe Luiz fazer algumas mexidas que, com apenas 1 minuto em campo, Plata fez o terceiro. Fim de jogo, Flamengo 3, Botafogo 0. É importante vencer um clássico na casa do adversário com todos os fatores contra, que a gente sabe de sintético e um clássico em si, né? Então não tem favorito nunca. Quando vemos que o melhor artilheiro nosso tem 4 goles, significa que é um time que joga, que compite, que defende bem e que tem problemas de goles. Com o resultado, o Flamengo segue a busca ao líder. Os 3 pontos para o Palmeiras continuam. Mas no próximo domingo, as equipes se encontram aqui no Rio de Janeiro. Duelo considerado primordial na briga pelo título. Palmeiras, grande equipe, grande momento. Tem um elenco talvez os mais caros aí, ou o mais caro, né, esse ano sem nenhuma dúvida, com todas as contratações que fizeram, e o melhor treinador do Brasil, que demonstrou isso com títulos e com números. Por mais que tudo pode acontecer, o campeonato não vai ser definido nesse jogo. Já o Botafogo segue no 5º lugar e viu o Mirassol abrir 6 pontos de vantagem no G4. Um time, um ambiente que gosto, porque gosto das pessoas, dando todos os dias, até quando não depende de mim. Botafogo muito mal nesse momento no campeonato, apesar da pontuação ainda mantê-lo na parte alta da tabela. Em contrapartida, o Flamengo precisava vencer até para não ficar ali em mais desvantagem em relação ao Palmeiras. Ganha o jogo por 3-0 e reclama de uma penalidade do Alan não marcada para cima do Luiz Araújo. Eu quero saber se vocês consideram pênalti ou não. Rona? Rapaz do céu, é porque a juizada tem dado esse tipo de lance. O juiz está muito próximo do lance. Então, ali, mas... Olha ali, ó, onde ele está. A juizada tem dado esses lances aí, vai no VAR, roda. Se ele é chamado no VAR, como é que não dá? Então, olha lá, olha isso. Eu não daria, não. Não? Não daria pênalti, não. Oi. E outro, Boto, tá reclamando demais. Tá o quê? Pressionar o árbitro pra domingo, pra apitar o jogo? Eita. Palmeiras e Flamengo? Aliás, quem será o árbitro, hein? Quem será? Quer Será que é o pressionar já a Quem arbitragem? será? Se for o Daronco, só vai ele e o Rossi pro jogo. Aí o empate tá bom, ué. O Edu, ultimamente, ele não tá vendo uns pênaltis, né? Você viu que mais fez pênalti Você tá na face olhando da o lance taça direitinho, você viu que o cara tem a câmera, a hora que ele apoia o pé no chão, apoia em cima do pé do Luiz Araújo. Ele não ia nem pegar a bola, Cicinho. Olha O Luiz lá, Araújo, ele não ia Luiz nem pegar a Araújo que bola. tocou na bola. O Luiz Araújo não ia nem pegar a bola, Cicinho. Mas deixa eu te falar, qual que é o papel do atacante quando tá em frente ao zagueiro então dentro tudo da vai ser área? falta. Qualquer toque dentro da área é falta.
Depende. Então, se o cara toca só o pé do jogador... Já tá disponível o áudio, não é? Já dá até pra acompanhar, onde eles falaram em contato insignificante. Gente, contato insignificante nunca. Quase arrancou a unha do menino. A unha do pé. Mas a chuteira dói. Que isso, Cicinho. Contato insignificante, é contato alien um agora. Pisão em cima do peito do pé não dói não, Edu? Não, você falou na unha. Pai, a unha não fica no pé? Eu só acho que se o VAR chama o árbitro para o monitor, ele tem que dar o pênalti. Tem que dar. Porque aí não tem como. Só que a gente ouviu a comunicação, falou, contato insignificante, o árbitro falou, tô perto, e ficou por isso mesmo. Então. Não mudou o resultado do jogo, o Flamengo ganhou a partida, mas eu acho que é legítimo reclamar. Só que me parece também uma reclamação acentuada por conta do jogo de domingo, para transformar aquele clima, já preparar essa partida que pode realmente ou deixar o Flamengo na briga ou tirar o Flamengo da briga pelo título. Mas é um choro que a gente tava aqui discutindo, é um negócio que preocupa, porque se cair o sorveteiro é pênalti pro Palmeiras. Já tá nas nuvens isso aí. Não, mas ontem foi contra o Palmeiras. Eu quero ver se fosse a favor do Palmeiras aquele pênalti. O pênalti do Palmeiras. Calma que não chegamos lá ainda. Vamos falar do Pedro. Bom, mas aí então esse pênalti, o Edu não daria o pênalti. Cicinho sim, Ronaldo também, eu também, né? Então ficamos por isso. Agora, Ronaldão, a sua aposta ontem se configurou o Pedro. Eu tenho certeza que o Felipe ele assiste nosso programa, porque ele viu que o time precisa do centroavante. Porque ele fez o esquema deu certo algumas vezes sem o centroavante. Mas dependendo da equipe que você vai enfrentar, o centroavante ele incomoda. Ele tira, ele desarma os defensores e o time começa a chegar um pouco mais. Agora, quando você tem um placar, você pode recuar a sua equipe e jogar com os jogadores de velocidade pelos flancos. Sim. Tá tudo certo. Mas eu gosto quando o centroavante ele define, quando ele participa de assistência, quando ele se movimenta. E o Pedro fez algumas partidas abaixo do que ele é capaz, porque ele é um jogador que é letal. Quando ele tem chances na área, quando ele monta uma jogada, quando ele se prepara para definir, ele é muito diferenciado. E ontem eu acho que ele conseguiu ser aquele Pedro que a gente espera, Edu. Assim, como a gente sempre fala, né, Nato? Um cara que tá ali dentro da área para fazer o gol e dar o passe, ele tem muita técnica para isso. Mas também não vamos tirar também o Arrascaeta. O primeiro gol que ele faz ali, gira e sai de cara pro gol e dá aquele passe pro Pedro e o Pedro já chega chapando. Então, assim, o Felipe aproveitou muito bem essa parada da data FIFA, porque ele tinha todos os seus jogadores na disposição ali para treinar, então ele treinou muito bem e colheu os frutos agora nesse jogo. Ele treinou muito bem essa parada, o Abel treinou muito bem. Então, tem time que aproveitou, tem time que não aproveitou. Rafael Banais. Entendeu? O Rafael. É isso que a gente tem que falar. O Dorival tá de folga ainda. E o Flamengo é essa coisa assim, tem jogadores que decidem a qualquer lance, a qualquer bobeada que você dá, o Flamengo vai fazer o gol realmente. Então, vai ser um jogo agora de... Isso aí foi só aquecimento, tanto Palmeiras e Flamengo. Agora, o que vai acontecer domingo... Quem também falou aí a respeito dessa vitória do time do Mengão foi o pessoal aí do Sport Center aí, da ESPN. Vamos dar uma olhadinha em tudo que eles falaram aí, tá bem interessante, tá bom? E é por isso que a gente já mostra exatamente como foi a vitória rubro-negra em cima do Botafogo, que teve também o retorno do Pedro ao time titular, e ele marcou, Jailson. Tava faltando um ano. Vocês falavam, o desempenho do Flamengo, Jailson falava, será que não caiu justamente por conta da ausência de um centroavante? O centroavante voltou e foram 22 mil pessoas que acompanharam o jogo lá no Newton Santos. O Felipe Luiz mesmo falou que começou estranho pro Flamengo o jogo. Começou, o Santi Rodrigues jogou muito, cara. Jogou muito aberto pelo lado esquerdo, peça ali importante no time do Botafogo. O Flamengo, assim, girava muito a bola, mas não conseguia ser tão assertivo quanto o Botafogo estava sendo nos contra-ataques. O Botafogo criando jogadas de forma muito rápida, né, pouco espaço, e conseguia chegar ao gol do Flamengo. Diferente, por exemplo, do próprio Flamengo, que girava e não conseguia chegar ao gol do Botafogo. Polêmico, né? Só pisou. Vocês acharam que foi pênalti? Bom, eu achei. Você achou, Breiler? Então, mas no campo, eu acho até ok não marcar esse tipo de lance, dependendo da percepção do árbitro. Mas quando chama no VAR e a gente vê o pisão, é pênalti. Pênalti. E ainda mais pelo padrão que o VAR tem adotado. Esse tipo de lance tem sido marcado. Não foi o áudio, foi só um pisão. Teve isso. Daqui a pouco o Carlos Eugênio Simon participa do programa e responde pra gente, tá? Aí tem o Pedro, então, finalizando e abrindo o placar pro Flamengo. Pedro muito bem, mas também o ataque do Flamengo como um todo funcionando. Luiz Araújo, Arrascaeta, Samuel Lino, não foi só o encaixe do Pedro. Vejo que depois desse início complicado de jogo, o Flamengo conseguiu ter desenvoltura por ali e desamarrou o jogo.
E aí no segundo tempo, bom, aí foi uma bagunça também na defesa do Botafogo, hein, Jailson? O Botafogo ficou muito espaçado, e aí o Flamengo soube aproveitar justamente o que o Botafogo estava utilizando no primeiro tempo, que era o contra-ataque para pegar a defesa ali, né? Toque do Pedro, hein? Que passe, baita assistência, um tapinha. O Pedro, em vez de ir pra área, né, ele faz o recuo, dá um passo para trás, consegue fazer o domínio e serve ali o companheiro Luiz Araújo, que ontem jogou muito bem também. Lembrando que o Carrascal estava jogando pelo lado direito. E o Carrascal foi contratado para ser o cara reserva do Arrascaeta. Ele que, inclusive, tinha acabado de entrar. Ganha ali na boa do Cuiabano, dá um passe, cruzamento muito bom e o Plata completa 3-0 pro Flamengo no Newton Santos. Era um dos pendurados também. Depois o Pedro Henrique Torre atualiza pra gente se alguém levou cartão ou não, se o Flamengo tem suspensos então para o jogo contra o Palmeiras, né? No próximo domingo. Então aí tem mais uma chance do Botafogo, mas claro, a gente ouve os destaques rubro-negros e botafoguenses da partida de ontem. Eles castigaram porque é um time que tem muita qualidade e quando você deixa oportunidade ele pode aproveitar e aproveitaram. E depois começamos bem na segunda etapa com uma boa oportunidade para empatar o jogo e com o segundo gol o jogo acabou. É um jogador top, todos conhecemos, mas o mais importante é a equipe. E hoje ele deu tudo pela equipe, se doou em todas as fases do jogo. Fez 2 semanas excelentes de treinamentos, está muito bem e o campo fala, tá num grande momento e esse Pedro é o que todos queremos agora. Quem mantém eles no campo são eles mesmos. Com ele, o ataque funciona. Flamengo, então, com Pedro como titular e saindo do banco pós-mundial. Então, com ele como titular, 13 jogos e o aproveitamento de 71%. No banco, ou saindo do banco, em 5 jogos, né? Ali a gente tá vendo que o aproveitamento é de 73%. Eu já chamo, então, para falar do Pedro, outro Pedro, Pedro Henrique Torre. Hoje você tá no nosso LED, hein, Pedro Henrique? Hoje é high definition para você, pra gente falar bastante do rubro-negro e a vitória por 3-0. Então atualiza o Pedro pra gente, mas também aquela lista de suspensos. Alguém tá fora do jogo de domingo, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, um abraço Jailson, Breiler, todo mundo ligado com a gente nesse Sport Center. Tem que tomar cuidado com esse LED aí, porque tá ventando bem, cabelos ao vento, enfim. Todo cuidado é pouco nesse momento, como é também no Campeonato Brasileiro. Então, enfim, ninguém pode dar mole. Palmeiras e Flamengo não deram mole ontem, conseguiram 2 vitórias importantes. Flamengo tinha um jogo desafiador, né, no estádio Newton Santos. O Engenhão, tá certo que não estava lotado, mas houve provocação no início com o Mosaico, enfim, torcida do Botafogo tentando colocar uma pressão e o time conseguiu se sair até bem depois de 10 dias de treinamento. Muitos jogadores e o Felipe Luiz também bateram muito nessa tecla de 2 semanas aí quase de treinamentos. O time teve tempo para descansar, para tentar atuar bem e conseguiu uma expressiva vitória de 3-0 sobre o Botafogo ontem. Não teve ninguém, nenhum dos pendurados acabou suspenso, né? Porque eram Arrascaeta, Jorginho, também o Carrascal e o Pulgar, que voltou a campo depois do Mundial, quando teve aquela fratura e tudo mais, entrou bem no segundo tempo, organizando o meio de campo ali, já a saída de bola, enfim, nenhum jogador suspenso para essa partida, essa decisão contra o Palmeiras domingo no Maracanã. O Flamengo, como eu disse, teve uma boa atuação, Pedro chega a 11 gols no Campeonato Brasileiro, não joga tanto como jogava em outros tempos, mas está ali brigando, enfim, 11 gols já para o Pedro, e o Arrascaeta tem 14 gols, mas ele também sabe servir muito bem, né? Ontem mais uma assistência do Arrascaeta para o Pedro no primeiro gol do Flamengo. Então o Flamengo saiu bem confiante dessa partida, e o Botafogo, por outro lado, Bruno, amigos, situação mais complicada, fica um pouco mais distante do G4, e a insatisfação muito grande da torcida, que chegou a vaiar o time, gritar time sem vergonha depois do terceiro gol rubro-negro. Então as coisas pesando um pouco mais lá para o estádio Newton Santos, mas um grande clássico, 3-0 Flamengo, e o campeonato segue a toda, Bruno Vicari.